Olá pessoal, bom dia! Tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um ao vivo nosso, mais uma live, tá? E hoje dando continuidade ao nosso... Vou melhorar aqui um pouco a luz, está boa aqui. Ah, o Marcelão já tá aí, meio nervoso ele hoje, cadê ele? E aí, Léo, tudo Fala, meu bem? camarada, Tudo tranquilo? saudade de Peço, você. peço desculpas. Por quê? Tá me ouvindo bem? Acabei de botar esse negócio aqui que me faz Sim, parecer sim. um ET. Hoje eu tô também. Tive outra crise de labirintite ontem. Eu vim todo bichado, Léo, vim todo cheio de problema. Tem uma doença que faz com que eu tenha isso de vez em quando, tenho problema no coração, mas é preciso Tem um muito mais lugar do que que eu vou te isso. levar. Dois lugares que eu vou te levar para dar uma curada nisso aí, cara. Eu preciso muito mais do que isso. É preciso muito mais do que isso para me derrubar, Léo. Eu tô aqui essa nossa intenção de ensinar o outro e transformar o mundo num lugar melhor para os nossos filhos e para o próximo. A gente vai continuar lutando. Eu sei que Eu você tenho também tem essa certeza, vibe. irmão. Com certeza. Se você depender do meu humor para ser curado, meu amigo, você pode ter certeza que você vai curar dos teus. Agora, sério, sério. Se cuida, tá, cara? Pelo amor de Deus, se cuida. Não dá mole, não, porque negócio de... Teve outro dia que você teve isso aí também, né? Teve uma crise, Teve. então tem que se cuidar, velho. Senão é foda. Daqui a pouco sei lá, pode gravar ou não, sei lá, Marcelo, cuida disso aí. Que é o peso que a gente carrega, né, cara? A advocacia parece que é um troço muito energizado, né, cara? A Eu gente, mandei mensagem, depois de 2 semanas, eu mandei mensagem para o médico, aí ele falou, Marcelo, o teu problema é o estresse. Aí eu falo, não, mas é essa vida que a gente pô, tem, se mas o o que eu problema é posso fazer? estresse, advogado que não tem estresse, irmão, tem que trocar de É, profissão. Tem como, velho. não Porque tem. da aula você não tem estresse, assim, pelo menos eu não tenho estresse. Mim, Não. da aula, Só pelo na época da contrário. prova, Léo. Ah, da prova aí é brabo, né? Mas é, maior parte do tempo a gente fica relax, entendeu? Tá de boa. Agora, pô, a advocacia é pesado, né, velho? Vamos sério agora, a advocacia é um troço que. Caraca, meu irmão, que E a área isso? que a gente escolheu é uma área pesada, né? Ah, Às vezes eu vejo pessoas tentando romantizar a área, falar irmão, eu já é falo a uma área realidade. pesada, é problema. O assunto de hoje é um assunto pesado, é um assunto que infelizmente é comum e que é muito importante a gente abordar, porque voltaram a fazer uma campanha para que o Congresso derrube a lei de alienação parental. Cara, Então, isso é a um gente. absurdo, cara. Cara, eu não tô acreditando que tá tendo essa campanha aí, cara. Sabe? tá, Eu não acreditei. Eu, quando vi na internet essa campanha, eu falei, cara, vocês estão de sacanagem, cara. Não é possível, isso é fake news. Eu quero ver a sério, cara. Tem gente que eu conheço, né? Pessoas advogadas, Mulheres, assim, mulher, a mulheres, maioria, no meio é disso, como sabe? Eu falei, se. cara, essas pessoas estão com a cabeça, cara, Ô, sabe? Léo, é como se fosse uma briga de gênero que elas levaram isso, e que não é uma briga de gênero, porque eu já vi homem fazer alienação Pô, parental. tem homem pra cacete que faz isso, cara. Pois é, pois Tem homem é. pra cacete que faz isso. Então isso não é uma briga de gênero, na verdade, né? A gente tem que parar com essa mania também de achar que gênero está em tudo, que a perseguição às mulheres ou aos homens, né? Isso não está em tudo. Essa briga de alienação parental é uma briga importante. É, eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu resolvi fazer mestrado até depois de, sei lá, 20 anos de advocacia, exatamente por ter enfrentado um caso gravíssimo de alienação parental, e depois eu conto aqui, se você permitir o caso, mas eu fiz sobre a falsa acusação do abuso vista pela criança, porque ninguém se preocupa com a criança, né? É a mulher de um lado falando, não, é meu direito, é o homem do lado falando, é meu direito ver a criança. Vai ficar. E a criança, que é o que importa aqui, né? Quem é que está preocupado com o direito da criança, né? É, É, cara, nessa guerra de alienação, né? Claro que você vai contar, não precisa nem pedir autorização para isso. Mas, cara, agora falando sério, Marcelo,
eu estava sem acreditar que tá ocorrendo esse lobby aí, né? Esse lobby que é um lobby ridículo, né? Vamos botar assim, para derrubar essa lei, como se só. é, é, eu, na verdade, eu até vi algumas razões das pessoas estarem contra essa lei. Eu falei assim, cara, claro que eu sou contra derrubar a lei, ponto. Isso aí não abro mão. Agora eu quero ver, eu quero como ter a curiosidade de saber que essas pessoas são contra, querem derrubar a lei. Aí eu fui ver os argumentos, cara, os argumentos mais ridículos do mundo, tipo assim, Ah, porque na maior parte nós falamos a verdade para a criança sobre o pai, sabe? Vamos ser punidas por isso. E, cara, é literalmente achar que somente a mulher pode ser o que está cometendo. Ou então querem uma abertura para uma alienação verdadeira, né? Tipo, como se falar a verdade não fosse também uma forma de alienação. Porque, por exemplo, você quer ver um exemplo que aconteceu comigo? Comigo não, num processo meu. A Paty já está aí. Paty sempre, né? Paty, tá Larissa, sempre aqui. Fabrício, né? Um abraço, Paty. Bom, e a galera que está A aí também. Fátima também. A Fátima fazia aula Fátima, com você. Também está Fátima sempre também aí. está aí. Pessoas que eu não vi, eu estava falando aqui, estou vendo só agora que subiu aí. Sabe um processo, mas aconteceu comigo isso? É que eu falo para as pessoas ter que raciocinar. A minha cliente não é mais, garota de programa. Aí separou do pai. Era garota de programa. Então, assim, o pai falar pro filho que a mãe é garota de programa é mentira ou é verdade? É verdade, mas não é algo que a criança tem que saber. Pelo amor de Deus, é isso. E o pai falava. Vou até falar aqui, tá? Desculpa. A sua mãe é puta. Sua mãe é vagabunda. A sua mãe sai com mãe de homem. Essas coisas para a criança. Criança com 5 anos de idade, 6 anos. E a criança perguntava para a mãe depois. Mãe, o pai falou isso. Pô, mas então, se eu for levar por esse aspecto, nessa visão que querem para derrubar a lei, elas também achariam justo o que esse pai fez com a criança. Porque ele falou a verdade. Pô, mas foi legal o que o pai falou? Foi justo o que ele fez com a mãe? Expor uma situação que todo mundo sabe que É uma leva vergonha. ao constrangimento? Que mãe que é dos problemas conta pro filho, porra? É uma Que mãe conta vergonha. pro filho? Nenhuma, sabe? Você vai ter uma ou outra, né? Pô, tô com a alergia atacada, que conta, né? Então foi o caso que eu participei. E o juiz puniu. O juiz puniu, sabe? Ô, E a ô Léo, desculpa foi essa, mas ele tem que saber a verdade sobre a mãe. Pô, pera lá, não tem. porra. Pera lá, Não sabe? tem. Sabe? Então, eu tô puto, Marcelo, com isso aí, cara. Desculpa, eu tô É, puto. tem Bom dia, um, Renato. tem, tem um argumento que é pior ainda que esse, que é um argumento que chega a beirar a crueldade. O Richard Gardner fez, o psicólogo que fez a primeira avaliação de alienação parental, ele trabalhou nos Estados Unidos na década de 80. A realidade social da década de 80 era as crianças ficarem com a mãe e os pais visitarem quinzenalmente, né? Essa era a realidade social que se impunha. Nenhum pai ficava com a guarda, era difícil. Tem até um filme clássico que mostra isso, que é Kramer versus Kramer, que eu recomendo que todo mundo leia. Veja o final da década de 79, início da década de 80, Meryl Streep e Dustin Hoffman. É um filme maravilhoso. Mas então, o Gardner, o trabalho dele é basicamente sobre alienações praticadas pela mulher em face do homem. Óbvio, porque ele foi feito em 1980. Né? E o Gardner veio defendendo esse trabalho até o final da vida dele, se não me engano foi no início dos 2000, e ele tirou a própria vida. Né? Ele cometeu suicídio. E qual o argumento das pessoas que eu já vi vários, já vi falando isso? Né? Qual é o argumento das pessoas? Que Gardner era um psicopata, né? Que ele permitia que pais abusadores tivessem acesso ao filho por dinheiro, né? E que em razão disso ele teve um arrependimento e se matou no final da vida. Bom, esse argumento é tão esdrúxulo e tão absurdo, né, que viola o próprio conceito de psicopatia, porque o psicopata não tem empatia. Ele não se sente culpado pelo que fez. E nunca tiraria a própria vida. O psicopata não tira a própria vida, ele tira a vida do outro, né, dependendo do grau de psicopatia. Na verdade, o que Gardner teve
foi uma doença autoimune. E em razão dessa doença autoimune, não aguentando as dores que ele sentia, etc., ele acabou por cometer esse ato final, que é tirar a própria vida. Mas não tem a menor relação com o trabalho dele. O trabalho dele continuou intocável. Além disso, de lá para cá, né, vários outros trabalhos psicológicos foram embasados no de Gardner, óbvio, mas trouxeram questões que fundamentam a alienação parental. Patrícia, existe uma base psicológica consistente, sim, Patrícia. As pessoas falam de alienação ou tentam derrubar a alienação só falando ideia, né? Quando alguém te falar que não tem base de psicológica, você pede. Então me apresenta o estudo que diz que não há alienação, que a alienação é uma mentira, que é uma invenção das pessoas. É óbvio, eu não tenho dúvida, Léo, que vários casos foram julgados de forma injusta para a mulher. Eu não tenho dúvida que havia a suspeita de abuso sexual, por exemplo, que é um argumento bem comum e pesado e fortíssimo, né? Eu não tenho dúvida que a mulher tinha consciência da possibilidade da criança ter sido violentada pelo outro, né? E ela leva isso para o judiciário e às vezes ela é sancionada com alienação parental, né? É por isso que ter um bom advogado é importante. Porque hoje eu não peço mais para suspender o contato. Eu peço para o processo andar rápido, para o juiz marcar uma perícia, eu peço para o contato ser monitorado. Porque se você afasta aquele pai daquela criança, essa mácula na criança é para sempre. Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando está dos dois lados. A participação de um advogado que trabalhe com isso, que tenha contato com a matéria, é muito importante. Você afastar um pai de uma criança, não importa a idade ou a acusação, é algo que é danoso para a criança a médio e longo prazo. Você tem que fazer isso só em última situação, em ultíssima. A simples alegação de que houve abuso, para mim, não seria isso. Mas você deixaria, uma acusação séria, você deixaria a criança com o pai? Não. Tem como a gente fazer de forma monitorada. Tem como a gente cuidar da criança. Então, eu não estou sendo nem de um lado nem do outro. Eu digo, o meu viés, o que eu tento defender é a criança, é o filho, e não os dois pais. Eu quero que os pais se explodam, né? Desde que paguem os honorários. Tutor, você não era assim, hein? A gente começou a fazer as lives, você estava, né, todo procedimental, né, todo vintage, sabe? Agora você está aí, querendo que os pais se explodam, né? Que absurdo, Marcelo. Você vai ser acusado de alienação parental, entendeu? Alienação advocatícia. Mas a gente contrai, Marcelão. Você sabe como é que a gente é, não tem jeito, né? Agora, você falou uma questão super importante aí, cara. Que aí você busca dentro desse conceito. Você falou do Gardner, do Richard Gardner, que é o cara que é o pioneiro no estudo, né? Sobre sair de perto do Léo. É influência. Daqui a pouco eu vou falar que eu estou influenciando você, Marcelão. Olha, rapaz. Que fez o estudo, né, na época sobre isso aí, é um cara referência, né? Qualquer livro que você leia sobre alienação parental tem essa referência a ele, naturalmente. Agora, hoje, a questão da alienação parental, ela assumiu uma questão social muito diferente, é uma configuração social diferente. Lá dos Estados Unidos, década de 80, e Brasil também, que era a mesma ideia social. Né? Qual pai que conheceu que ganhava guarda? É difícil pra cacete, né? Enfim. Mas hoje você tem uma outra realidade. Hoje você tem guarda compartilhada aqui, hoje você tem guarda unilateral deferida para o pai, enfim. E no qual, dentro desse contexto, você acaba tendo também uma possível alienação parental cometida pelo pai. É isso que as mulheres estão esquecendo disso aí. Porque assim, vamos lá, vamos brigar para derrubar a lei de alienação parental. E as mães que não têm a guarda, estão pensando nessas pessoas? Não estão pensando nessas pessoas. Porque, claro, que quem tem a guarda é muito mais fácil cometer alienação parental. Até quem não tem guarda, tá? Vamos supor, pode ser aquela coisa de 15 dias, né? De 15 em 15 dias o pai pega para passear, né? Que nem você fala. O pai só leva para comprar brinquedo. Eu nunca vou esquecer se falou essa frase.
Nos 15 dias que o pai pega, ele pinta, né? McDonald's de manhã, pô, parque, É só carro, diversão. É vai, o pai super-herói, só joga pra coisa boa. vai pro kart à tarde, que você gosta muito de kart, né? Golfe, essas coisas que você gosta de jogar. Eu não posso parte do clube de golfe. Leva o filho para jogar golfe. E o filho sai dali maravilhado, né, cara? Ah, meu pai. Nesse tempo que ele faz essa transição, né? Essa visitação de 15 dias, ele pode cometer alienação parental. Pode. Mesmo não tendo a guarda, porra. Ele fala assim, olha só, tua mãe não faz nada contigo, né? Não se diverte com você. Papai, pô, tá sempre divertido. Tua mãe não quer só passear com o namorado. Se ele tenta jogar a questão de um outro relacionamento no meio da situação, né? Aí pergunta, a sua mãe passeia com você? Não, é sempre com o namorado, né? Nunca tem tempo para você, só papai que tem tempo. Ali ele começa, né, uns atos de diminuir a referência materna na cabeça da criança. Então, mesmo não tendo a guarda, velho, aquele que só visita, né, o que só tem a guarda direito à visitação quinzenal, ele pode cometer alienação parental, pô, sabe? Isso não impede, na minha opinião. O pai de final de semana, né, o pai de diversão, ele pode cometer, até porque a criança está muito mais ali sensível por conta de uma questão de diversão, né? Tá brincando e tal, e ele fica até mais fácil para ele, aspas, tentar manipular nesse sentido. Concorda, ou não? Assim, ah, Marcelo, mas o que é alienação parental? Eu preciso decorar o conceito de alienação parental? Né? Não precisa decorar o conceito de alienação parental. O conceito de alienação parental está na lei. Qual é a lei? 12.318 de 2010. Lei 12.318 de 2010. E no seu artigo 2º, Léo, você me permite ler? Por favor. Só para mostrar para as pessoas, no artigo 2º fala o seguinte: considera-se ato de alienação parental, prestem atenção, a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Para que faz isso? Né? Para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculo com este. Então, é um ato que pode ser praticado, né? Pelo pai, pela mãe, pelo pai, pela mãe, pelos avós ou por qualquer pessoa que estejam com a responsabilidade da criança, que tem como objetivo você diminuir o outro. E aí, esse artigo, no parágrafo único, ele traz 7 incisos de exemplos do que poderia ser considerado alienação parental. Mas é números clausos? Não, porque a maldade humana é muito mais do que 7 incisos. Do que 7 incisos. Então, isso é só a porta de entrada, é só para mostrar, ó, fez isso, impediu a convivência, é alienação parental. Mudou de cidade, injustificadamente, é alienação parental. Então, ali trouxe alguns elementos, né? Algumas possibilidades. Então, não se preocupem em decorar o que é alienação parental. Se preocupem em entender o que é. A própria lei traz o conceito para vocês. Né? Peguem a lei, leiam que ela traz o conceito. Você ia falar alguma coisa e eu te interrompi. Não. Eu estava falando sobre isso aí, sobre essa questão da possibilidade da alienação parental ser cometida pelo que está visitando. Sabe? Até porque a lei não fala comete alienação parental, você leu agora o conceito, até ajudou a fechar esse circuito aí. A alienação parental pode ser cometida por ambos, qualquer um dos genitores, né? Olha só, a lei, olha só. Alienação parental, o pai e a madrasta usam da religião para... Isso também é comum, tá? É comum. Quem falou isso aí? Quem falou isso? Não vi aqui. Pensa. Ah, tá. Isso é comum, porque a questão religiosa também é uma porta de entrada para a alienação. Né? O uso, aliás, deixa eu retificar aqui. O mau uso, né? O mau uso da questão religiosa, não. Porque assim, por exemplo, vamos supor que, no seu caso aí, você é de uma religião X. Não vou nem denominar religião para não criar problema, tá? Você é de uma religião X, e aí o pai e a madrasta da criança, né? Da religião Y. E a religião Y deles
repudiam totalmente a religião X que você tem. Acabou. Acabou, cara. É. Acabou. Pode ter certeza, sabe? Que vão. Claro, não só existe aí a questão do repúdio religioso, mas aí se as pessoas também se deixam valer disso contra você, óbvio, né? Isso aí. Ô, Léo, e também tem graus de alienação, né? Você tem alienação leve, a moderada e a grave. Eu digo que é leve, todo mundo pratica. Tu fala Todo assim, mundo. Marcelão, você é um safado, seu pai é um safado, hein? Por exemplo, se a mãe do seu filho falar, seu pai é um safado. Todo Assim, mundo que é casado, todo mundo que é casado e tem filhos, pratica alienação parental. Todo mundo. Vai ter um momento em que você vai falar, nossa, sua mãe está atrasando muito. Ela vive atrasando. Isso é alienação parental. mas Mas é a uma cabeça alienação que leve, não que causa é, transtorno, né? Vai não. causar transtorno. Porque a É, criança mas acaba sendo um desabafo, né? Aí quando chega o pai, a criança, pô, pai, minha mãe falou que você vive atrasando. A criança repete, né? A criança é fogo, né? repete. E aí, se atrasa com a criança fala sempre, né? Ah, É, você é atrasado mesmo, bem que mamãe diz, ou bem que papai diz, né? é. Criança é um terrível, né, Marcelo? Mas, bom, pai, olha, Você, eu tenho um amigo que é professor comigo, né? Que a esposa dele uma vez falou assim, pera criança, brincando, tá? Seu pai é um safado, brincando com ela. Beleza. Cara, foi muito engraçado. Ele estava dando aula agora, nesse tempo de pandemia, né? Pelo aplicativo, ao vivo, né? Telepresencial. Aí a criança passou no vídeo assim, atrás dele. Papai, você é um safado. Os alunos todos olhando. A criança imagina, né? tem 4 anos, velho. É. O vídeo ficou, tá gravado, cara. Olha, ele passou a vergonha. Papai, você é um safado. Porque a mãe vivia falando, brincando com ele, né? Com a criança e tal. E ela repetiu. Mas, voltando aqui que eu estava falando, Marcelo, uma questão que eu esqueci. Alguém perguntou aí se haveria uma banalização do termo, né? Dando moral. É, pelo que eu vi de jurisprudência, eles entendem, né? Você tem na própria lei as sanções para as alienações cometidas, né? Você tem dentro da lei já as próprias sanções legais, mas dependendo do grau que tem ali também, né? Você pode ensejar um dano moral, sim. Não, Eu, ela eu... está perguntando, a pergunta que ela fez é se tem banalização do uso do termo alienação parental para qualquer situação, Ah, sim, igual tem. tem do dano moral possível. Ah, sim, Né? Que tem. Eu entendi. qualquer coisa a pessoa entra com pedido de dano moral. E eu acredito que a alienação parental tem sim muita gente usando o termo de forma equivocada. Qualquer coisa virou alienação parental, sim. Tem esse Mas outro lado que a isso, gente tem que abordar, né? Tem esse outro mas lado isso também. não é motivo para querer que a lei seja extinta. Não é motivo para querer revogar a lei. Né? É só passar a aplicar as sanções previstas na lei, inclusive para quem falsamente alega a sua ocorrência. O Código de Processo Civil já prevê sanção para isso. Né? Eu acho que falta, assim, essa é a opinião pessoal minha, tá? Opinião de advogado. Eu acho que a lei tem que ser um pouco mais dura com quem alega de forma. Porque a diferença o cara vai alegar uma coisa que no final prova que não é diferente. Por exemplo, ele acha que o que está sendo cometido seria uma alienação parental. De fato, o que ele falou está ocorrendo, mas não é considerado alienação parental. Entende? Ponto. O outro caso é o cara que inventa uma situação, como se fosse alienação parental. Acho que tem que separar essas duas figuras. Como fosse dano moral. Dano moral, o juiz fala assim, apesar da ocorrência tal, vislumbra um mero aborrecimento. Assim, ele não fala que o cara inventou a situação que ele está contando, mas ele não acha que aquilo é capaz de ensejar dano moral. Eu acho que tem que tratar essas duas situações de forma diferenciada, sabe? O cara que inventa ou a mulher que inventa e a mulher que acha que aquilo que está sendo cometido seria uma alienação parental, mas na verdade o juiz não considera. A lei tem que ser um pouco mais dura em relação a isso, cara, porque o dano causado, até por uma acusação, socialmente falando, para outra parte, é terrível, sabe? Dependendo, pode ter um afastamento da criança, né? Está sendo monitorada, e aí no final vê que aquilo era mentira, sabe? Aquilo é irrecuperável. Você não consegue recuperar mais. É igual o cara, Marcelo, sim, comparando, eu sei que eu tô falando, hoje eu tô igual você, Marcelo, tô falando muito.
É igual o cara que é falsamente acusado de estupro. No final, lá, 3 anos depois, era mentira. Irmão, esses Como é que vai 3 anos que ele devolver a passou, vida? acabou. O cara vai ser sempre o fulano. Ele foi acusado de estupro. Ele não é Ô, Léo, você estuprador. sabe o Ele que foi virou acusado de moda estupro. agora? Vários advogados já começam o processo alegando alienação parental da parte contrária, né? E já começa um processo alegando dessa forma e você visualiza o que vai acontecer. Na verdade, ele sabe que o cliente é um alienador e já acusa o outro de praticar alienação, porque quando vier a resposta dizendo não, na verdade o alienador é Beltrano por fazer X, Y, Z, você já enfraquece Enfraquece o argumento, né? o argumento do outro. Então, essa é uma estratégia que eu acho baixa, eu não adoto, eu odeio isso, acho que os nomes servem para ser usados dentro das determinadas situações, mas eu acho uma atrocidade. Léo, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo, e foi até o que me fez estudar essa questão de alienação parental. Era o seguinte, o meu cliente era do mercado financeiro, morava em São Paulo, ele tinha uma família aqui no Rio, uma família só, mulher e 2 filhos aqui no Rio, um menino e uma menina. A menina tinha 5 e o menino tinha 9, né? E aí a gente fez o divórcio, estava discutindo o divórcio, não acordo, né? Não consegui alcançar o acordo. E aí foi-se para a briga. Ela entrou com ação de guarda unilateral e regulamentação de convivência, né? Eu fiz a contestação e fiz uma reconvenção para a guarda ser compartilhada e a convivência ser maior. Exatamente no momento em que o juiz iria decidir sobre a antecipação de tutela, né? Essa mãe conseguiu um laudo psicológico, um laudo médico da pediatra que atendia a filha dizendo que ela havia sido violentada pelo pai. E foi despachar com o juiz e o juiz afastou o convívio. Eu consegui, em sede de agravo, fazer esse convívio ser monitorado. A loucura dessa mãe é tão grande, é tão fora da realidade, porque nessa hora eu chamo o cliente lá e falo, é a tua última vez de me falar a verdade. Se você falar que fez, eu vou mandar você se tratar e vou fazer você ter contato monitorado, né? Se você falar que não fez, eu vou te defender até o final, ou até a mentira aparecer, né? E aí, A morte Léo, inventada. um Eu até documentário maravilhoso. vou E assistir. aí, Léo, essa mãe, ela entrou na vara da violência doméstica contra o sujeito, isso a gente já estava brigando em vara de família. E no crime, levou os filhos para fazer perícia médica no IML. Você imagina a loucura que é você levar os seus filhos para fazer perícia médica no IML. A suspeita dela era sobre a menina. E aí, quando o médico estava examinando a filha, o legista do IML, ela virou e falou, meu filho também esteve lá nesse final de semana, você se incomoda de dar uma avaliada para ver se ele fez alguma coisa? Quer dizer, a mulher sabia que o cara não tinha feito nada e expôs uma criança de 9 anos a fazer um exame. Imagina como é que é no menino um exame para saber se ele foi violentado ou não. A criança já tem seus pudores, né? O perito do IML ficou tão emocionado com a história que ele tirou foto da vagina da menina, colocou no laudo dizendo, no dia em que a médica diz que ela está macerada, que está machucada e etc., está aqui, perfeita, nas cores usuais, que não tem mácula nenhuma. E do menino, ele contou essa história. No laudo dele, ele conta. A mãe diz que acha que não fez nada, mas diz que já que está por aqui, como se estivesse no parque de diversão, né? Já que a gente está aqui numa lanchonete, olha aí o sorvete. Né? Faz o exame aí dele para ver se tem alguma coisa aí. Cara, então, a loucura das pessoas é tão grande, que ela não tem limite. Não tem limite. Então, essa mãe, por exemplo, eu acho que deveria ser aplicado nela, no médico, no advogado que conscientemente faz essa atitude, né? O que estava previsto no projeto de lei 4488 de 2016. Era um projeto de lei que criminalizava a alienação parental. Mas sabe o que aconteceu com esse projeto de lei? Arquivado.
em 2018 pediram o arquivamento e acabou, não se fala mais em crime e alienação parental, que é uma aberração, né? Toda essa teia que auxilia o indivíduo falsamente a acusar o outro, né? Toda essa teia é protegida. Repito, psicólogo que dá laudo, e ó, tem vários, médico que dá laudo falso, né? Advogado que, ciente de que é todo um estratagema, continua atuando no processo e falando aquilo, né? Eu acho que todo esse povo que participou dessa atitude tem que ser punido. E eu penso que a mãe ou o pai que acusam o outro de abuso sexual é tão agressivo quando o abuso não é cometido, né? É tão agressiva a criança, faz tanto mal à criança quanto aquele que pratica o próprio abuso, né? Ou aquele pai que deixa de conviver com o filho, que abandona o filho, ou aquele pai que deixa de pagar alimentos. Acho que está todo mundo pensando no próprio umbigo, ninguém pensando na criança. E a criança é que tem que ser o foco do nosso atendimento, do nosso trabalho. Na verdade, é um caso muito forte, né? Que você vê aí vários atores nesse sistema que colaboraram, né, por uma situação falsa, né? Que, enfim, que deveriam ser punidos, né? Deveriam ser exemplarmente punidos, mas, infelizmente, arquivaram. Arquivaram a lei, não tem mais punição, não tem mais punição. Não tem. Então, o que as pessoas deveriam brigar, ao invés de tentar derrubar uma lei que vem protegê-las também, sabe? Para mim, cara, é uma hipocrisia, porque algumas coisas a gente não pode falar abertamente aqui, né, cara? Porque é uma live, né? E você é advogado, professor, e acaba que você não pode falar mais palavras, né? Que pega mal, né, Marcelo? Aquele politicamente correto, né? Que infelizmente tem nessa sociedade hipócrita. Mas a impressão que dá é que essas pessoas querem carta branca para alienação, cara. Querem carta branca para alienação, sabe? Não, a gente quer falar mal do pai para a criança e não ser punida por isso. Sabe? Isso está parecendo para mim a guerra. Ou falar mal da mãe também, né? Porque também pode. Mas quem está aí brigando para derrubar a lei são mulheres. São as mulheres. São mulheres, assim. Elas não estão pensando que essa carta branca que elas vão dar pode ser usada contra elas também. Elas não estão pensando nisso aí. Isso está parecendo aquela guerra. Vou fazer aqui a comparação, tá? Que, na minha opinião, cabe, das pessoas, na questão da religião, né? Que estão brigando aí pela não criminalização da homofobia, né? Que falam que se criminalizar, eles vão poder mais, aspas, pregar, né? Que é errado, enfim, que vão ser presos. Tá parecendo igualzinho, sabe? Para mim também é uma coisa, né? Os caras querem uma carta branca para cometer um crime, sabe? Independentemente se a religião não indica tal prática ou não, é diferente você falar que a religião não concorda do que você ser homofóbico. Há uma distância grande nisso aí, na minha opinião. Você pode falar, a religião repudia o homossexualismo. Ponto. Isso não é homofobia. A minha religião, né? Você pode falar, a minha religião repudia. Não aceita. Isso é homofobia, Marcelo? Não. A questão é a forma como ele vai falar isso. A forma como ele vai induzir. A briga está igual. Da questão da alienação parental. Querem uma carta branca para expor o que quer. E não é assim. Não é assim que funciona, cara. Aqui não é terra de ninguém. Apesar de ser Brasil, não é terra de ninguém, porra. É verdade. Eu fico até falando mais do que eu deveria falar um pouco, né? Você tem que falar o que você quiser, Léo. É porque, Marcelo, eu não sou muito tradicional, né, velho? Você já me conhece, me conheceu já. Eu não sou muito apegado aí a formas muito, né, conservadoras de advogado e tal. Mas é o meu jeito, né? Eu cresci assim. E, claro, se eu tiver que falar um pouco da realidade, claro, com respeito, né? Com decoro, óbvio, né? Não vou aqui usurpar nada. Eu vou falar, velho. E acho que a comparação é cabível. As pessoas querem a carta branca de uma coisa que no final fala assim, porra. Aí, se os pais começarem a cometer alienação parental, fala, porra, que merda. Sabe? É complicado, velho. É uma situação. Agora, assim, em linhas gerais, já pra gente. Cara, o papo bom foi muito rápido, né, Marcelo? São 11h40, velho.
E você fala muito, velho. Meu Deus, Eu, podcast. né? Hoje, Pô, hoje eu tô quietinho porque eu tô mareado e você tá aí é, falando pelo programa. justamente por isso, né, Marcelo? Estou pensando em você, querendo te poupar um pouquinho, né? Acho que eu gostaria hoje de estar no menor esforço possível, né, cara? Eu tô. Léo, eu acho importante a gente falar um pouquinho que a alienação parental pode ser arguída em qualquer fase processual e em qualquer processo. Ela não precisa ser objeto daquele processo. Eu já Marcelo, fiz em execução de alimentos faz um negócio o aqui pra arguimento de gente. alienação parental. Faz um negócio aqui pra gente que você sempre faz nas outras lives e eu acho fantástico essa forma que você faz. Enumera pra gente aqui, né, se você puder, quais são os elementos da alienação parental, eventuais provas que a outra parte pode colher, e dentro do processo, como organizar isso, Marcelo? Léo, assim, existem aquelas provas que podem ser apresentadas, né? Depoimento espontâneo da criança. É espontâneo, né? Não vai ficar fazendo pergunta fechada. Ah, o que é pergunta fechada? Eu recomendo, Léo, que assistam um filme dinamarquês chamado A Caça. A história é de um professor numa cidadezinha do interior da Dinamarca, cidade tipo novela da Globo, que todo mundo se conhece, né? E ele é professor de uma turma de crianças pequenas, né? E aí ele é acusado de ter abusado de uma menina, né? E esse filme é marcante, é um filme muito interessante. Então, recomendo que assistam, porque você vê o que é pergunta fechada, o que é pergunta mal feita, né? O que é pergunta que você pode ou não fazer, em que momento fazer pergunta, como deixar a criança falar, porque tem que ser espontâneo, né? Quanto mais você pergunta àquela criança, por exemplo, de um abuso que ela sofreu, mais violentada ela é, mais mal ela se sente, né? O que é pergunta fechada? Seu pai tocou o pênis em você? Isso é uma pergunta fechada, né? Porque só tem sim ou não, né? Teve a Patrícia, que foi minha aluna, já viu o filme e falou que é maravilhoso, né? Porque eu sempre recomendo que assistam esse filme, porque fica bem claro isso, né? Então, o depoimento da criança ou de pessoas próximas a ela, né? Com comportamento alterado da própria criança, né? O que mais? Quando pegar e devolver a criança, se for na residência materna ou paterna e tiver alguma dificuldade para que aconteça, né? Filma a dificuldade, tira foto, né? Eu recomendo sempre aos pais, se a criança está agarrada ao pescoço da mãe, não puxe a criança. Não puxe a criança. Recomendo sempre a mãe, se for no convívio na casa dela, para que o pai busque lá, que comece lá, que ela não desça com a criança, né? Que ela não pergunte para a criança como foi o final de semana na casa do pai quando a criança volta para casa. Que não marque programas interessantes no final de semana, que é a da convivência do outro. Que não fale, enquanto você vai estar lá se divertindo com seu pai, eu vou estar aqui triste, sozinha, pensando em você, né? Isso às vezes é uma alienação parental inconsciente. A criança se sente mal por estar abandonando aquele pai ou aquela mãe para ir conviver com outro. Como é que a gente prova isso, prima facie? Pelo depoimento da criança, pelo comportamento da outra pessoa, né? Mas a lei fala em perícia, em avaliação psicotécnica, e dá um prazo de 90 dias para a equipe técnica fornecer um laudo. Então, esse processo de alienação parental ele tem que ser rápido. Por que rápido? Porque se demorar, o dano pode ser causado. Então, o juiz, uma vez que chega a ele, né, a alegação da ocorrência de alienação parental, mensagem de WhatsApp, Léo, você falou em que provas podem ser juntadas, né? Ontem mesmo eu juntei no processo a mensagem de WhatsApp, né? A mãe falando, você não vai ver seu filho nunca mais, porque você não paga alimentos para mim, quer dizer, a pensão para a mulher, e não para a criança, da criança está em dia. A dela que tem uma discussão, se há necessidade, se não há, e etc. E aí ela fala, não, enquanto você não pagar, você não vê a filha. Olha só que absurdo, né? E manda isso escrito. Aí, né? Então, essa é uma prova, né? Esse indivíduo, ele ligou para a mãe, falou com a mãe e filmou enquanto falava. Então, ainda tem um vídeo da mãe falando, não, você não vai ver no Dia dos Pais, você não vai ver no final de semana, né? Baixei o vídeo para o Google Drive, coloquei na petição o link, né?
E agora o processo, ontem eu já entrei com a petição, já foi para o promotor e já foi para o juízo. Hoje deve ter uma decisão, né? E a promotora viu o vídeo do Google Drive, as pessoas podem achar que não. Como é que eu sei? Porque ela fala da pensão na promoção dela, que não é objeto daquela ação, que é uma ação de guarda com regulamentação de convivência. Então, essas provas têm que ser apresentadas. Agora, com consciência, né? Com consciência, né? Pede que você quer só restabelecer o convívio, que você quer que ela seja, uma das sanções é só você alertar, né? Não é você punir, inverter a guarda. Inverter a guarda é o último, né? A primeira é alertar. Ó, você não pode fazer alienação parental. Você está fazendo, isso faz mal para o seu filho, né? A Alzibel está falando, o filho vira objeto de barganha. O filho vira coisa, né? A Natália te mandou um abraço aí, ó, sua aluna. Abraço, Natália. Saudade. Então, eu concordo. O filho vira objeto de chantagem, né? Chantagem. Cara, é impressionante. A gente vê cada coisa, né, cara? Que não dá, cara, para você achar que isso aí hoje, né, 2020, são coisas normais ou naturais, naturalizar esse tipo de coisa. Por isso que, com respeito às mulheres que eu tenho, né, total aqui, mas não dá para abraçar essa luta, cara, de tentar derrubar a lei de alienação parental. Não, Sabe? eu não tenho, Léo. E eu defendo qualquer bandeira, Léo. Assim, tem algumas que eu estou carregando agora. A primeira é da questão da gente tentar aceitar um casal gay como pai de criança, né? Então, ontem eu fiz uma entrevista pela Semana da Paternidade com um casal gay. A outra é a questão do autista, dos direitos dos autistas, da gente entender que é normal ser diferente, é normal que o outro tenha uma orientação sexual diferente da minha, é normal que o outro tenha uma religião diferente da minha, é normal que o outro haja diferente a determinadas emoções, é normal tudo. A gente tem que aprender a respeitar o outro. O mau uso da lei não pode ser motivo para extinguir uma lei que é importante, né? Eu não posso transformar isso numa guerra de sexo. Eu não posso transformar isso numa guerra de sexo como se os homens fossem maus, defensores da alienação e da maldade para o filho, e as mulheres, as boazinhas, que estão vítimas de uma lei que visa só a proteção da criança. É verdade, concordo plenamente com você, cara. Essa aí eu tô, como todas as nossas defesas, né? Praticamente eu sou, acompanho você em todos os votos relacionados a isso aí. Tem um ponto final, Marcelo, para a gente já, infelizmente, né? A gente tem um tempo do Instagram aqui, a gente fecha em 50 minutos, né? Que fica um tempo legal. Marcelo, o que você pode falar aí, né? Para quem, porque assim, eu compartilhei essa live com muita gente, né? Eu sei que tem muita gente que vai assistir, não, isso não dá para assistir no horário, vai assistir depois. O que você pode falar para quem está sofrendo sofrendo alienação parental? O que você pode falar para essa pessoa, né, que está sofrendo, o que ela deve fazer, né? Enfim, eu acho importante a gente falar também para o leigo, né, sem ser para a parte técnica. Léo, quem é a vítima? Uma das vítimas, né? Que eu acho que a vítima é sempre a criança, a primeira vítima é sempre a criança, mas o outro pai ou a outra mãe também é vítima da alienação parental, né? E eu acho que primeiro ele tem que ter tranquilidade, porque ele vai enfrentar um mar revolto. Então tem que ter tranquilidade, não é tomar nenhuma atitude de sopetão. Eu vou lá arrancar a criança à força. Eu vou lá bater na mãe, ou bater no pai. Eu vou resolver do meu jeito. Não é assim, né? A gente vai comunicando ao Poder Judiciário, passo a passo, você tem que ter paciência. Eu sei que é difícil, né? Esse meu cliente, por exemplo, que não teve contato com a criança na terça-feira, e talvez não tenha hoje, que o dia dele é terça e quinta e de sábado e domingo, né? Porque a mãe decidiu que ele não teria, né? Ele estava há 15 dias sem ver a filha, porque era o período de férias da mãe. É uma covardia fazer isso com a criança, né? O direito é da criança, né? O direito de convívio está lá no artigo 227 da Constituição Federal. Então, a primeira coisa é ter paciência, confia no seu profissional, no seu advogado. O advogado tem que ser diligente. O advogado tem que fazer a petição, fazer o processo andar, ir despachar com o juiz. Mas agora não tem como despachar, manda e-mail. Tem várias formas de despachar, já despachei por WhatsApp, já mandei e-mail com despacho. Tem várias formas
de você conversar, fazer o seu processo ser tocado, fazer o seu processo andar. Então, confiar, procurar um advogado, relatar tudo e não transferir para a criança. A criança é vítima. Se você entrar em confronto com a criança te agredir quando for no período de convivência com você, e se você responde à agressão, você se iguala a ela. A criança é vítima, ela se acha na obrigação de fazer isso e não pode fazer. Léo, eu queria só trazer as sanções rapidinho. Pode falar, à vontade. Da alienação. O juiz pode declarar a ocorrência de alienação e advertir o alienador, ampliar o regime de convívio, estipular multa, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. Quer dizer, ele pode determinar o seguinte, que o pai ou a mãe alienadora se tratem e que o psicólogo ou o psiquiatra que atende mande um laudo de tanto e tanto tempo provando que está fazendo o tratamento. Determinar, então, a alteração da guarda, fixar o domicílio da criança e, o último, declarar a suspensão da autoridade parental. Então, a suspensão do poder familiar, que é a mais grave de todas, né? Todas são aplicadas juntas? Não, é gradativo, né? Léo, eu queria, para terminar, eu queria agradecer muito, dizer para todo mundo que a gente vai estar aqui agora toda semana, né? Toda quinta-feira às 11 horas, falando sobre direito das famílias. Tragam as suas dúvidas, né? Perguntem para o Instagram do Léo ou no meu. Eu, seguindo o seu conselho, eu fiz um canal no YouTube, que é o meu nome, e tenho baixado as lives e os vídeos. Ainda estou tomando uma surra, como é que eu organizo, né? Mas estão todas lá. A gente aprende. Estão todas lá, então se você perdeu aqui ou no Instagram, você pode procurar lá no YouTube, no meu nome, o canal que eu abri lá e que tem as nossas lives, nossas conversas super interessantes. Falar com o Léo é sempre bom, pena que ele fala muito. Vai melhorar, Marcelo, quando a gente marcar um show. Eu sei que você não bebe, né? Você é um cara, né, criado no conservadorismo e tal, né? Toda aquela coisa, não é? Cara, na família tradicional escocesa. Então, a gente vai marcar aí um chopp depois disso. Você ficar na sua água. Escocês não é chopp, é uísque. O uísque, né? A gente bebe. Eu bebo o meu chopp, você bebe o seu uísque de leve, tá? A gente eu bebo chopp também, mas você é novo, não deve conhecer o Jânio Quadros. Jânio Quadros tinha uma frase que era maravilhosa. Conheço. Não conheci na época, né? Mas... Que ele dizia o seguinte: bebo porque é líquido, se fosse sólido, comê-lo-ia. Mas se acabar essa pandemia, a gente merece aí marcar um show. Tô brincando, né? Pode ser aí mesmo aí, perto de você, que é um lugar muito mais agradável do que aqui, né? Tá bom, Marcelão? Beijo pra você. Obrigado pela convivência, né? Pela parceria. Toda quinta-feira a gente vai estar aqui falando dos assuntos do Dia das Famílias, né? Vários assuntos, tem vários. Tem essa questão agora aí da impossibilidade, que eu achei importante, né? A questão da penalidade do salário, né? Que, claro, o argumento usado pela ministra Nancy com viés dentro do direito de família. Achei legal o argumento dela, a gente pode trazer essa discussão para cá também. Enfim, os temas não se esgotam, sabe? Tá? Os temas não se esgotam. A gente vai estar aqui toda quinta-feira, às 11 horas, falando com vocês. Não percam, tá? É importante que vocês estejam aqui. Tem aqui no Instagram, gente, essa caixinha de perguntas que tem aqui. Vocês podem mandar as perguntas por aqui, até fazer pra gente. Quando a pergunta na caixinha, a gente vai responder, com certeza, tá? Qualquer pergunta, Cláudio, dentro do tema, né, Marcelo? Pergunta também. Você tá de bermuda, Leonardo? Mas não, entendeu? Não dá. Pergunta dentro do tema. A gente vai estar aqui sempre tentando, né, dar esse feedback para vocês aí dentro da nossa perspectiva. E qualquer sugestão também, para o nosso Instagram, no direct do Marcelo, no meu direct, não tem problema, a gente conversa, a gente aceita sugestões de temas. Olha só, a gente já fez lives com sugestões de temas. Essa é uma delas. Essa é uma delas, né? Que as pessoas sugeriram aqui, ó, vamos fazer. Então, se vocês puderem também, nessa colaboração conosco aí, dar um tema legal que vocês acham pertinente, a gente vai, com certeza, avaliar aqui e fazer uma live interessante, tá bom? Beijo pra vocês, ótima semana, ótima quinta, ótima sexta, ótimo sábado, domingo. Marcelo, se cuida, porra. Cara, isso aí venceu você não, cara. Eu vou dormir hoje, só acordo amanhã para ir ao médico. Descansa então, cara. Descansa um pouquinho aí. Fica em casa hoje, né, velho? Não sei se você precisa ir na rua, mas fica em casa hoje, tá bom?
Se cuida, gente. Beijo pra Abraço. vocês, adoro você, Marcelo. Um beijo no seu coração, meu irmão. Tchau, É tchau. recíproco. Tchau. Tchau, tchau.